Olá, pessoal! Então, às vezes a gente recebe a pergunta, né, o que faz o ser humano especial? Aí você pensa, bom, nós somos um bicho, mas por que a gente é especial? E se você pensa um pouco, provavelmente você chega a pelo menos três coisas, né? A gente anda em duas, né, bípede, nosso cérebro é grande e a gente tem as mãos, né? Que seria três coisas bastante, talvez, diferentes no ser humano comparado com os outros bichos aqui da Terra, né? Então, se a gente volta um pouco na história, 6 a 7 milhões de anos atrás, tinha um tipo de pré-humano chamado Sahelanthropus tchadensis. E ele tinha um foramen magno, assim, bem na base do crânio, que significa que provavelmente andava de duas, né? Esses eram os pré-humanos, a gente poderia falar, vivendo em florestas densas da África, lá. Então, lá na época, provavelmente há 7 milhões de anos atrás, 6 milhões de anos atrás, já tinha um processo de começar a andar em duas, né? Mas o cérebro dele ainda era bem pequeno, né? O tamanho de um chimpanzé hoje, talvez. Tá? Talvez um pouco menor, eu não lembro agora. Mas era uma vida entre as árvores e o chão, né? Então esse Sahelanthropus provavelmente estava na árvore, estava no chão também. Tipo um pré-humano, tá? Mas tinha uma postura mais ereta. E provavelmente, porque só tem um crânio, né, do Sahelanthropus, né, para observar, mas nos bichos, normalmente o foramen magno, onde desce a medula espinhal, é muito mais posterior, né, porque ele anda de quatro, né, a cabeça sai aqui e a medula dele sai mais horizontal. No ser humano ele é mais vertical, né, porque nossa cabeça balança em cima da coluna, né. E aí, mais ou menos 4 milhões de anos atrás, na mesma área, lá, mais ou menos na África, surge então o gênero Australopithecus, né? E o Australopithecus, estou pulando um pouco, tem outros gêneros antes dele e tal, mas Australopithecus, ele com certeza andava em duas, tinha até marcas em terra vulcânica que endureceu, né, que tem até pisadas, né, de duas e tal. Esses eram bípedes. Com certeza, você vê pelo quadril dele também, encaixa assim dos fêmures no quadril que andava em duas, né? Vantagem é que tem uma visão mais ampla e libera as mãos para carregar objetos e manipular alimentos. Mas lembra, agora está andando de duas, garantido, 4 milhões de anos atrás. Começa talvez a mexer alguma coisa aí com as mãos, fazendo ferramentas, mas o cérebro ainda é pequeno, tá? Mas esse aqui, quando ele surge aqui, começa a andar de duas, e se contribui então para o desenvolvimento de ferramentas, porque libera as mãos, começa a mexer com coisas, começam a criar mais neurônios aqui para manipular os movimentos da mão, que faz o cérebro provavelmente crescer um pouquinho. Então, dá para entender talvez que o surgimento das mãos aí para manusear coisas que estimulam o crescimento cerebral. 2,6 milhões de anos atrás, mais ou menos, você já acha então utensílios olduvaiense, que aí já tem, vamos dizer, ferramentas mesmo, né? E isso seria meio, agora já é o gênero Homo, né? Homo habilis, por exemplo, né? Que está usando ferramentas já, né? Então o cérebro cresceu tanto e a inervação das mãos é tão elaborado que consegue criar ferramentas assim, bem avançadas, na verdade, né? Ferramentas de pedra, né? Com essas ferramentas começam a extrair carne, consegue processar plantas fibrosas, né? Batendo nas plantas, controla o fogo e etc. E começa a ser muito mais avançado. Isso aqui é um tipo de coevolução, né? Porque enquanto a mão se desenvolve, né? Ele precisa mais e mais estímulos para criar mais e mais ferramentas, cresce o cérebro ao mesmo tempo, tá? Mas utensílios, vamos dizer, as ferramentas de pedra vêm antes desse cérebro grande que a gente tem, né? Conseguem cozinhar alimentos mais nutritivos e digeríveis, né? O conhecimento da fabricação de ferramentas, fortalecendo laços então sociais e aprendizado coletivo, que você tem que passar para a próxima geração, como fazer essas ferramentas, como faz o fogo, prestar atenção nisso aqui, qual pedra usar. Isso é um tipo de uma adaptação mais comportamental, né, que é passado de geração para geração, provavelmente estimulando também o desenvolvimento da linguagem, né, para conversar, para falar, para explicar, né. E 2 milhões de anos atrás, o gênero Homo desenvolve um cérebro maior nas áreas de pensamento abstrato e comunicação. Então, os gêneros Homo, Homo erectus, por exemplo,
começa a criar esse tipo de pensamento abstrato e uma comunicação mais avançada, provavelmente. Permite que formassem grupos sociais mais complexos, obviamente, né, que no futuro leva às civilizações, né, e a dieta começa a incluir carne, que é rica em nutrientes, né, principalmente proteínas, e o cérebro precisa, vamos dizer, para se desenvolver, precisa proteína. É mais fácil também digerir, né, carne direta, né, e a gente consegue, talvez, acesso a mais carne por causa das ferramentas, né, consegue abater algum bicho, se defender, né, a vila e etc. E isso é essencial para o desenvolvimento cerebral, né. 1,8 milhões de anos atrás, a gente fala de Homo erectus, então o cérebro do Homo erectus continua a crescer, né? Então você vê que começa com desenvolvimento de bipedismo lá, com certeza com o australopiteco, depois isso libera as mãos, começa a utilizar as mãos, lá Homo habilis, por exemplo, que cria as ferramentas, e por último, então, começa fazer um crescimento maior do cérebro, né? Que isso permite, então, avanços na linguagem e na cultura. E aí, chegando mais e mais perto aqui do nosso tempo agora, o cérebro continua mais e mais a crescer. Mas é a última coisa desses três que a gente está falando que realmente acontece. E, eventualmente, essa combinação, né, de habilidades molda a capacidade humana de modificar o ambiente, né? A gente constrói abrigos, armas, fabrica roupas e até civilizações. E com roupas, por exemplo, abrigos, armas, consegue meio espalhar pela Terra. Então Homo erectus já está na Ásia, não consegue muito entrar na Europa, porque aqui tem os gelos, né? Porque era do gelo. Mas os Homo neanderthalenses, por exemplo, eles já estão na Europa, se adaptam ao frio e conseguem conquistar a Europa. Pelo menos o sul da Europa, onde não tinha 1 quilômetro de gelo, né, em cima. Então é uma história, nossa história é uma história de adaptação, inovação e cooperação, né? A história humana. Mas o primeiro vem o bipedismo, e isso estimula então a fabricação de ferramentas, né, porque libera as mãos para fazer outras coisas, e por isso, por sua vez, então estimula um crescimento cerebral. E obviamente essa história aqui que eu estou contando é meio por cima, né, tem muito mais informação aqui. E também é importante entender que isso aqui foi uma coevolução, não é assim que começa a andar e depois começa a fazer ferramentas, depois cresce o cérebro. É meio junto. Começa a andar de duas, né, mas ainda usa muito árvore também para viver. Isso estimula o crescimento assim, de fabricação de ferramentas, ao mesmo tempo cresce o cérebro. Mas a gente vai definir assim, o que vem primeiro. Vem bipedismo, utilização de ferramentas, e no terceiro vem esse cérebro grande que a gente tem. É isso aí.